existem várias ameaças locais aqui na Costa das Algas, como existem em muitos lugares na costa do Brasil. Então, se a gente puder enumerar algumas dessas ameaças, as principais são, então, poluição marinha, vários tipos de poluição, desde esgoto até lixo marinho ou contaminação industrial por algum rejeito, destruição de habitats por ocupação irregular, o turismo de massa e o turismo desordenado também é algo que tem um impacto direto no equilíbrio desses ecossistemas. A gente conhecia um pouco da zona mais rasa, agora essa zona mais profunda a gente conhecia praticamente nada. E aí a gente viu que na verdade ainda tem espécies de interesse econômico que a gente já sabe que são muito raras hoje na costa do estado, mas a gente conseguiu ver badejos, a gente conseguiu ver garupas, enfim, espécies que são de interesse econômico para pesca, né? E uma coisa que chamou a atenção, mas aí pro lado negativo, é que assim, apesar da gente ter registrado diversas espécies que hoje em dia estão ameaçadas de extinção, o que é legal, a gente vê essas espécies lá, elas são ameaçadas, mas é ruim, não, é legal a gente ver que apesar de ameaçadas ainda tem alguns indivíduos ali, mas são poucos, bem poucos. Então a gente tem que pensar nessa questão de como conservar, como fazer o manejo adequado dessas espécies para que elas retornem em maior quantidade para a região, e que o pescador possa depois voltar até a se beneficiar, né, do retorno dessas espécies. Uma região, né, igual aquela, riquíssima, com diversos habitats conectados. A gente tem estuários ali, boca de rio, a gente tem manguezal, a gente tem bancos de algas, bancos de macroalgas, enfim, recifes costeiros, recifes mais profundos. A gente não encontrar nenhum tubarão, nenhum indivíduo, é um forte indício de que o ambiente já está sofrendo com os impactos, né, que ali ocorrem, que são animais, né, que a gente chama topo de cadeia, predadores de topo, que controlam, exercem uma função, eles têm uma função ecológica, um papel ecológico super importante no controle das populações de outras espécies que estão abaixo dele na cadeia trófica. O litoral do Espírito Santo tem um perfil portuário muito grande, né? O perfil econômico portuário muito grande. A gente já sofreu muita especulação da implementação de vários portos, de períodos de terem até 30 portos planejados para o litoral inteiro. Então, isso é uma ameaça constante, ela varia de acordo com o período econômico do país e do estado, mas é uma ameaça, né? Os empreendimentos portuários, empreendimentos costeiros são sempre uma ameaça para esses ecossistemas. E essa é uma atividade também que impacta muito o meio ambiente, né? Não só pela destruição dos habitats que promove assim instantaneamente, né? Pela questão da construção, toda a estrutura física dos portos, o lixo, né? Toda essa demanda que gera um porto, né? Mais gente, então não é só também o impacto no ambiente marinho, você tem o impacto no meio econômico, social, tudo isso aí eu acho que causa impactos para a região da Costa das Algas de uma forma geral. Então, meu doutorado nasceu exatamente do que eu queria, que era entender por que e como as mudanças climáticas podem afetar esses ecossistemas que já são tão negligenciados e tão mal vistos
muito por falta de conhecimento e acessibilidade pela sociedade. Então, o que eu faço basicamente é acompanhar como os animais estão distribuídos, qual o seu nível de organização e como eles respondem a aumentos de chuva, diminuição de chuva, entradas de tempestades, secas extremas. Mas o que eu vejo de mais gritante aqui, por ser um ambiente preservado, tanto que a gente usa esse ambiente aqui para estudar o clima. Quando você tem eventos climáticos extremos, seja uma chuva de granizo, seja um aquecimento da água do mar, do mesmo jeito, não só o bicho, vai afetar a floresta também. Eu gostaria também de pontuar esses desastres, por exemplo, o desastre de Mariana. Esses problemas que a gente não sabe e não prevê, e só precisa de de uma magnitude dessa, para afetar anos de luta e de interações de vida que existem, por exemplo, aqui na Napa das Algas. Aqui, por exemplo, a gente tem visto que a comunidade de algas, né, então essa diversidade enorme de algas que a gente vê nos recifes, ela tem diminuído. Cada vez que aquece, cada ano mais quente, a gente vê menos algas aqui. Então é muito importante a gente monitorar no longo prazo, a gente ter essa alta frequência de monitoramento e um monitoramento focado para esse tipo de ameaça. Não só as mudanças climáticas, mas as mudanças globais como um todo. As ameaças, por exemplo, de poluição, lixo marinho, subida do nível do mar, espécies exóticas. São esses monitoramentos que a gente vai conseguir identificar algo que aconteceu que é muito diferente, e daí ele serve para alertar a sociedade e que a gente consiga trazer a resposta e a solução rápida para esse problema. Se a gente monitora a cada uma vez por ano, a cada 2 anos, acontece um problema e quando a gente vê, a gente não tem mais essa capacidade de solucionar. Então, por isso que eles têm essa importância grande. Então, eu acredito que pelas praias serem abertas e de fácil acesso, eu acho que resíduos sólidos são um grande problema, assim como o lançamento de efluentes também, que a gente vê muito nítido, sim, a mudança de alguns animais, assim, entre as praias. Mas também, quando a gente fala de plataforma, né, mais em alto mar, tem muita pesca de arrasto de fundo e ancoragem também, então acaba que destrói vários hábitats e aí perde toda uma estrutura, né? É nítido, assim, a mudança, não só nos hábitats, mas na praia mesmo, na morfologia da praia. A gente vê a circulação também como mudou, onde está erodindo, onde está depositando. Então, o porto ali influenciou completamente a dinâmica da praia, o que, consequentemente, também muda a interação entre os hábitats, né? Eu acho que as principais ameaças que a APA pode estar sujeita principalmente os impactos que ocorrem nas imediações da APA. Infelizmente, ela não é isolada, ela pertence ao sistema marinho e esse sistema ele é conectado. Então, por exemplo, descargas de efluentes domésticos ou industriais podem influenciar toda a biota, ou seja, a vida selvagem, a vida marinha que vive dentro da APA. A APA ela acaba que é aquele oásis no meio de um grande problema. São inúmeras as ameaças que colocam em risco toda a APA da Costa das Algas. Dessa forma, pensar no futuro não é fácil. Mas essa sensação fica mais leve quando também percebemos o grande número de estudos e ações feitas para proteger a região. São iniciativas cheias de boa vontade e esperança.